Boa tarde, meu nome é Miriam, sou coordenadora de seguro de vida da Bismart. Hoje eu estou aqui com o Bernardo Ribeiro, né? Bernardo, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Hoje o nosso assunto é sobre gestão financeira, né? O seguro de vida na gestão financeira. E eu queria que você se apresentasse para a gente. Obrigado, Miriam. Obrigado pelo convite. Eu sou um dos fundadores da Asus. A Asus é uma insurtech que veio para oferecer os melhores seguros de vida para o cliente final e tirando todo tipo de burocracia para os assessores e para o time de seguro. E temos a honra de ter a Bismart como uma das grandes parceiras aí da Asus. Mas como você fala assim, de tirar a burocracia, qual seria o diferencial, por exemplo, da Asus em relação às outras seguradoras em termos de contratação? Como desmistificar o seguro para o assessor de investimento e para o cliente? Ótima pergunta. Para começar, a Asus ela não é uma seguradora, ela é uma empresa de tecnologia. Então, isso eu acho que já responde uma boa parte da sua pergunta, porque enquanto as seguradoras tradicionais que possuem 100 anos de mercado fizeram os seus primeiros sistemas ali em 2000 e pouco e não conseguem mais atualizar esses sistemas pelo fato de ter um sistema legado, bancos de dados que foram remendados com outros produtos, outras linhas de negócio, a nossa empresa ela nasceu do zero em 2020. Trouxemos as melhores pessoas de tecnologia do mercado e nos aliamos a uma grande seguradora que é a Excelsior, que por sua vez se aliou a uma das maiores resseguradoras do mercado. Então, a Asus é uma empresa de tecnologia que se plugou a gigantes que têm balanços e capital regulatório ali enorme. Só ano passado a Swiss Re ela movimentou mais de 215 bilhões de reais. Então, uma empresa que de fato consegue trazer credibilidade, enquanto a Asus fica só por conta de lançar produtos que facilitam a vida dos assessores e dos corretores de seguro. Um exemplo disso, Miriam, que eu acho um dos principais diferenciais: não existe pendência médica na Asus. Então, um cliente que às vezes tem hipertensão, toma ansiolítico, diabetes, para conseguir aprovar um seguro de vida no mercado, provavelmente essa pessoa precisaria entregar uma bateria de exames médicos, relatórios médicos, cartas de próprio punho, enquanto na Asus ela não precisa nada disso. É um questionário online em que os nossos algoritmos já precificam esse risco, tudo isso alinhado com o nosso parceiro ressegurador, segurador, e isso faz com que as nossas apólices sejam emitidas em 3 segundos, no máximo um dia útil. Nesse caso aí a gente entra até para a inteligência artificial, né, que está um pouco na moda. Então, basicamente, o sistema da Asus seria isso: um filtro através de uma inteligência artificial, algo assim? Perfeito, é bem isso. Hoje, o nosso time ele tem mais ou menos 140 pessoas, metade de todas as pessoas da Asus, mais da metade está no time de tecnologia. Então, sim, nós desenvolvemos algoritmos, nós desenvolvemos inteligências artificiais que faz com que todo esse processo que eu acabei de te falar seja o mais eficiente possível. Desde cadastro de corretores, que no mercado isso demora semanas, na Asus é de um dia para o outro. Sinistro, mesma coisa. Os sinistros que são pagos pela Excelsior, né, mas dos clientes Asus, como a gente tem toda uma inteligência de classificação de documentos, de análise de documentação, tudo isso faz com que os sinistros dos clientes Asus sejam pagos em... Hoje acho que a média está em 6 dias. Enquanto o mercado ali isso dura meses, de repente, vai pedindo documentações. Então, em dias corridos dá mais de meses e na Asus está em perto de 6 dias. Isso realmente mostra uma agilidade, um crescimento, né, um desenvolvimento na área de seguro de vida. Eu posso falar até que, por conta disso, algumas seguradoras estão correndo atrás disso, desenvolvendo mais sistemas e melhorando, né? Pô, eu tenho visto isso na prática. Eu acho que deve ser por conta da Asus aí que veio transformar esse mercado. Miriam, eu acho isso ótimo. Eu acho que quando você pega mercados que têm margens muito altas e muito concentrado na mão de poucos players, isso gera conforto. Então imagina o seguinte, é um mercado bilionário que cresce a 20% ao ano, em que mais de 60% desse mercado está concentrado na mão de 2 grandes players.
para que você vai investir em tecnologia? Para que você vai querer entregar um processo melhor para o assessor de investimento, um processo melhor para os corretores de seguro, para os planejadores patrimoniais? Para quê? Você está tendo sua margem, você está ganhando dinheiro, as empresas estão bem, dividindo o bônus no final do ano. Então acho ótimo dar esse chacoalhão no mercado, trazer uma tecnologia bem diferente, bem superior ao do mercado e que venha mais players para desafiar a ASUS, desafiar ainda mais o mercado, que eu acho que a competição ela traz o progresso. Eu falo, soltar um tubarão no meio dos peixes, eles ficam como, né? Exatamente. A ASUS realmente veio para transformar. E mais o que você pode contar, assim, porque na verdade, grande parte dos assessores, logo que a gente começou a trabalhar, né, Bismarck com a ASUS, alguns vinham questionar a gente justamente por ser uma insurtech e o que traria de segurança. Então, como você falou, tem uma das maiores resseguradoras por trás, que é a Swiss Re, e inclusive ela, né, como as pessoas gostam de fazer comparação, eu não posso deixar de comparar aqui, ela é uma das resseguradoras das outras grandes, né, congêneres que a gente trabalha. Então, eu já passo até isso para o cliente, para o assessor, né, que o nosso cliente é o assessor. Mas como falar isso para o cliente, né, e dar essa segurança para ele? Perfeito. Tem algumas formas, uma é exatamente essa. Miriam, eu diria que a ASUS é uma empresa de tecnologia. Por mais que a gente já tenha levantado mais de 100 milhões de reais em Venture Capital, nem R$1 do sinistro desses clientes é pago pela ASUS. Todo esse dinheiro, 90% para ser mais preciso, é pago pela Swiss e 10% pela Excelsior, que é uma empresa de 80 anos, que foi fundada antes da Porto Seguro, antes do Bradesco, inclusive, que hoje é líder de mercado, que está aí desde 1940 e alguma coisa, acho que é desde 1943 que a Excelsior existe no mercado brasileiro. Já viveu guerras, já viveu troca de moeda, hiperinflação, ditadura militar, passou por todas as fases que esse país já teve praticamente e continua super sólida. E a ASUS, ela é uma facilitadora em que pega todo esse time de tecnologia que eu estava comentando antes para facilitar, para que o cliente tenha a melhor experiência possível, para que ele, inclusive, recomende aquele assessor que ofereceu aquele seguro para ele, que recomende aquele corretor de seguros que vendeu aquele seguro para ele, porque a experiência é muito fluida. Só para você ter uma ideia, quando um cliente compra um seguro ASUS, ele pode baixar o nosso app. Se a fatura dele vence porque o cartão de crédito dele expirou ou ele trocou de cartão de crédito, ele recebe um push notification. O celular dele vibra, aparece lá, olá, sua fatura está em atraso. Então não tem essa cobrança desgastante em cima do cliente. A própria tecnologia faz isso. Então a gente gosta muito de dizer que a ASUS, ela pega todo o processo burocrático chato do seguro de vida e transforma ele numa experiência fluida, o que reflete no nosso NPS de 94. Por outro lado, toda a credibilidade, a solidez financeira vem do ressegurador e do segurador. Então a gente conseguiu fazer uma dupla em que a ASUS chegasse com uma tecnologia do zero, fresquinha, com as melhores tecnologias do mercado, ao mesmo tempo com o balanço e as reservas financeiras dos maiores players do mercado em termos de solidez. Entendi. Então, na verdade, ela veio atualizar literalmente o mercado, falar, olha, gente, eu estou aqui e acompanhar essa evolução toda, né? Que essa garotada também está aí, super tecnológica, né? Então, agora eu queria te perguntar uma coisa, Bernardo. Como utilizar a parte do seguro? Agora a gente vai tirar um pouquinho só da ASUS, mas como utilizar a parte do seguro para uma gestão de uma gestão de sucessão patrimonial, por exemplo? O que você aconselha? Como? Boa. Falando de uma gestão financeira como um todo, e depois a gente dá um mergulho na sucessão patrimonial, acho que é consenso ASUS e InvestSmart, Bismart, que um bom planejamento financeiro passa por uma gestão de risco. Não tem como você entregar uma experiência encantadora, um desenho financeiro encantador para o seu cliente final se não tem um componente de risco atrelado.
Então, quando você pega, o assessor vai e faz todo aquele desenho de carteira, porque isso aqui, esse é o seu objetivo, esse é o seu perfil de risco, isso é o que eu estou te recomendando, o assessor está sempre falando do melhor caminho, daquele caminho que todos nós esperamos, que é, você vai continuar com a sua renda, muitas vezes sua renda inclusive vai aumentar ao longo do tempo, as suas despesas vão se manter ali constantes, às vezes até projeta uma redução de despesa, só que a gente não para pensar que, e se você ficar afastado 3 meses do seu trabalho, será que essa receita vai ser igualzinho àquela que o assessor planejou? E com o seguro de vida pode ser que sim. Né? Tem produtos de afastamentos, que, por exemplo, médica que ficou 3 meses sem trabalhar, ela pode ter integralmente o salário dela pago por uma cobertura de renda por incapacidade temporária. O seu famoso HIT, né? Exatamente. Então, dá para que um planejador financeiro, um assessor, conseguir desenhar o caminho feliz e também as curvas desse caminho. E quem alisa essas curvas é exatamente o seguro de vida. E aí, dando um mergulho na parte de sucessão, a gente sabe que todo o patrimônio que não está em seguro de vida ou numa previdência, ele passa por dentro do inventário. E o inventário aqui no Brasil é um processo muito doloroso, burocrático, que inclusive você, Miriam, acabou de falar lá em cima na palestra de uma cliente que ficou 22 anos. Ainda está. 22 anos no processo de inventário. 22 anos no processo de inventário. E se essa família, não sei se tinha um seguro essa família? Não tinha, e a gente até estava comentando porque assim, o que essa família já gastou ao longo de 22 anos, né, gente? E ainda não conseguiu ter o resultado, né? Exato. Então, o seguro de vida, ele é exatamente esse caminho rápido entre o dono da apólice e a família. Porque se passar por inventário, esse caminho pode ser super doloroso, longo, inclusive casos aí que a gente sabe de pessoas que tiveram que tirar todos os filhos das escolas particulares para colocar em públicas, cancelar plano de saúde, porque tinha grandes valores em inventário, mas não conseguia acessar esse inventário por conta do ITCMD, que pode chegar até 8%, dependendo do estado. Então, o seguro de vida, ele precisa fazer parte do patrimônio da pessoa, porque ele pode ser exatamente o instrumento que vai fazer com que aquele cliente consiga passar o patrimônio dele adiante. Tem um pessoal que até faz uma relação que é muito interessante, né? Eu já vi uma empresa, um patrimônio inteiro, um império, falir por conta de falta de gestão financeira e riscos, né? Que é a falta de seguro. Mas eu nunca vi ninguém falir porque tinha um seguro. Perfeito, né? Adorei. É bem isso. Então, eu acho que a gente tem que realmente se conscientizar que o seguro, ele não só é uma proteção em vida, né, mas uma proteção também sucessória. E é uma análise e uma gestão de riscos e financeira, né? Perfeito, adorei a analogia. É muito fácil você virar para uma pessoa e falar assim, gaste R$300 por mês a mais para que você não tenha surpresa. Mas é muito difícil você virar para uma pessoa e falar assim, agora você precisa gastar R$400 mil para curar tal problema e tira esses R$400 mil da conta. Isso não estava planejado, isso é totalmente uma surpresa. A analogia de um seguro de carro é legal também, porque o brasileiro não tira o carro da garagem se ele não tiver um seguro. Bater o carro R$100 mil, tirar R$100 mil do capital ali que está investido é uma baita de uma dor. E ele não liga de pagar R$2 mil por ano no seguro do carro dele, R$3 mil por ano no seguro do carro dele. Esse raciocínio é exatamente o raciocínio de um seguro em vida. Por exemplo, um afastamento. Se você ficar 6 meses sem trabalhar, será que você não deveria pensar em um seguro para que, se você ficar 6 meses afastado da sua atividade, você não deveria receber o seu salário? Principalmente autônomos. É praticamente a analogia de um seguro de carro. Quanto que custaria a Miriam ou qualquer outra pessoa ficar 6 meses sem trabalhar?
É bem complicado mesmo, né? A gente fazer essa analogia. Gente, a gente já está no finalzinho aqui. Queria que você fizesse alguma ponderação, se você quiser falar mais alguma coisa aqui, para a gente finalizar o nosso papo. Foi um prazer te receber. Boa. Coisa rápida aqui, Miriam. Eu fui num grande escritório de investimento recentemente e eu fui surpreendido com alguns números. O principal foi que somente 20% dos assessores tinham seguro de vida. E 45% do time de seguros tinha seguro de vida. E aí eu fiquei pensando assim, né? Mas por quê? Aí fomos atrás dessas pessoas para entender. É um perfil muito jovem. Então, os assessores de investimento, na média, estão ali chegando nos 30 anos. Muitos não têm dependente financeiro. E eu queria encorajar essas pessoas. Façam um seguro de vida. Não tem problema do tamanho da cobertura ainda. Entenda a fundo o tanto que isso pode ser bom para você. Você entendendo isso, vai ficar muito mais fácil de você passar isso adiante para o seu cliente. E o melhor de tudo, você vai ser muito bem remunerado por isso também. Então, conheça, faça o teste. A gente fez uma campanha muito legal nesse escritório em que a gente deu um cashback de seguro de vida para o assessor. Foi um estouro. Os assessores todos contrataram seguro de vida. O que aconteceu? Todos os clientes desses assessores começaram a contratar seguro de vida. Opa, uma boa sugestão aí para a gente fazer essa campanha. Porque a nossa experiência foi muito fluida, o assessor viu na pele o tanto que era simples e começou a recomendar para os clientes. Então, fica aqui o meu pedido e ao mesmo tempo o desafio para que os assessores de investimento mergulhem no seguro de vida. É bom para eles, vai ser bom para os clientes deles e eles vão conseguir indicar muito mais e ganhar mais dinheiro. Obrigada, Bernardo. Um abraço. Ó, vou cobrar ele sobre essa campanha de cashback, hein, galera? Um abraço, gente. Tchau, tchau.